Há muitos anos atrás, mais precisamente na era das navegações, quando a Inglaterra estava prestes a começar a colonizar a América do Norte, algo bizarro aconteceu. Mais precisamente em 1587, John White foi em direção à América do Norte para voltar a uma ilha onde ele tinha construído uma vila e reestabelecer o posto dele como governador. No entanto, quando ele chegou lá, ele encontrou nada mais nada menos do que nada, não tinha ninguém lá. Mais de 100 homens, mulheres e crianças sumiram. E a única coisa que parecia ter sobrado naquele lugar inóspito era uma única palavra talhada em uma árvore, chamada Croatoan. Não foi a primeira vez que John White esteve lá. Em 1584, uma expedição criada por um cara chamado Walter Raleigh tinha o objetivo de estabelecer a primeira colônia inglesa na América do Norte. Era uma época que eles estavam tentando expandir e os espanhóis começaram já a expandir, começaram a colonizar vários países ali na América Central, ali mais para baixo. Eles tinham o objetivo de estabelecer a primeira colônia inglesa numa região chamada Outer Banks, um conjunto de ilhas bem no canto ali dos Estados Unidos, ali mais ou menos na região sudoeste. Os ingleses, inicialmente nessa expedição, conseguiram estabelecer uma boa relação com os nativos, e inclusive eles levaram duas figuras importantíssimas para esse caso. A primeira figura se chamava Wan Shi, um nativo da ilha de Roanoke que havia recebido os ingleses. O outro nativo que estabeleceu uma relação com os ingleses se chamava Mantil, e ele era nativo de uma ilha vizinha a Roanoke. Essa foi a expedição de reconhecimento. Eles voltaram para a Inglaterra com o objetivo de estabelecer a primeira colônia inglesa na próxima expedição. Já em 1585, Walter Raleigh, o líder da expedição, convenceu a rainha Elizabeth, que inclusive pediu para que a nova vila se chamasse Virgínia, em homenagem à rainha Virgem. Nesse mesmo ano, foi iniciada uma segunda expedição com uma frota de 7 navios e mais de 600 pessoas. Mas cara, aí as coisas começaram a ficar meio tensas. Primeiro que viajar para a região dos Outer Banks não era nada fácil, e eles descobriram da pior forma possível. De uma frota de 7 navios, que é o que eles tinham reunido, e 600 pessoas, apenas um navio com 100 pessoas chegou à ilha de Roanoke. E bem, teoricamente, essas 100 pessoas seriam os criadores do novo mundo na América. Seriam. Porém, assim, o relacionamento entre os colonos ali da Europa e tudo mais, e os indígenas só piorava ao longo do tempo, por conta da demanda de comida e das doenças que os europeus traziam e que os nativos não tinham anticorpos. Isso é uma coisa que a gente sempre estudou, né? Que foi umas coisas que mais mataram indígenas na história da humanidade. Seis europeus tudo fedido. Então, a líder da tribo de Roanoke, a indígena Windina, decidiu mover a tribo deles, dos indígenas, para o continente. Eles decidiram sair de Roanoke e reestabelecer, se estabelecer na verdade, no continente onde existiam outras tribos que poderiam ajudar eles. Porém, o que aconteceu? O capitão da expedição, um cara chamado Lane, achava que a Windina estava tentando planejar um ataque contra os colonos. Então ele começou a se sentir ameaçado. E o que ele fez? Ele simplesmente foi no continente com as 100 pessoas que estavam com ele na ilha e massacrou a aldeia inteira. Uma frota de 7 navios, olha aí, foi enviada lá da Inglaterra e eles começaram a evacuar o pessoal que estava lá na ilha de Roanoke. E 3 colonos ficaram para trás na ilha e nunca mais foram vistos. Então, tipo assim, a conclusão que os capitães da expedição chegaram foi um desastre. Eles esgotaram os alimentos da ilha, primeiramente, então quer dizer, os suprimentos que Roanoke tinha para uma possível nova vila começar lá, não teriam mais porque eles esgotaram tudo. Não tinha nada de valioso na ilha e eles entraram em guerra com os nativos, simplesmente. Então não havia motivo nenhum para eles voltarem para aquela região. Só que não foi bem assim. E o nome do cara que salvou essa ilha, teoricamente, foi John White. O John White era um pintor e o principal criador dos mapas das expedições anteriores. Ele era o único cara que estava realmente ansioso para voltar para a América. Ele parecia ter algum tipo de paixão por aquela região. Ele, com muita dificuldade, conseguiu convencer o governo inglês a criarem mais uma nova expedição para a América. Só que dessa vez o objetivo era de repovoar o lugar. Essa frota tinha várias mulheres e crianças, inclusive a filha do John White, que se chamava Eleanor Dare, que estava grávida. Então em 1587, uma frota de 3 navios liderada por ele foi em direção à região dos Outer Banks. E um fato interessante a ser observado é que um ano antes dessa expedição, mais precisamente em 1586, uma frota de navios ingleses passaram por Roanoke. Porém, eles não acharam aqueles 3 colonos que foram abandonados. Eles estavam passando por ali e eles decidiram parar em Roanoke para ver se os 3 colonos estavam bem.
Eles não estavam lá, eles sumiram. E não querendo deixar a ilha vazia, eles deixaram 15 tripulantes em Roanoke. Só que assim, o John White, ele não queria voltar para Roanoke. Ele sabia que tinham 15 tripulantes lá, mas o objetivo dele nunca foi voltar para lá. O objetivo dele era ir para outra ilha do outro lado ali da região dos Outer Banks, uma ilha muito maior e de mais fácil acesso e muito mais propícia para começar uma vila. Algo bizarro aconteceu. Quando a frota do White se reaproximou dos Outer Banks, um navegador chamado Simão Fernandes, um português que era mais experiente e estava ajudando o John White, decidiu desembarcar em Roanoke. E o John White estranhamente nem contestou a decisão dele, ele simplesmente decidiu, o cara simplesmente falou, vamos pra lá? E o John White falou, bora, né? Então, em 1587, todas as 100 pessoas da expedição desembarcaram em Roanoke. E é aí que começa a verdadeira história, o verdadeiro mistério. Assim que eles chegaram, eles não encontraram nenhum sinal dos 15 tripulantes que estavam lá. Já estava meio bizarra a situação. Só que alguns dias depois, um colono foi brutalmente assassinado por um grupo de indígenas. Tava claro que ali não era um lugar muito seguro para os ingleses, né? Aqui, as coisas ficam interessantes. Lembra dos dois nativos que eu falei lá no início? O Wanshi e o Manchu, que foram levados para a Inglaterra na primeira expedição e voltaram na segunda? Quando eles voltaram na segunda expedição, que foi aquela expedição que deu tudo errado, o Manchu ficou maravilhado com os ingleses. E ele ficou muito feliz de ter os ingleses ali, começou a aprender o linguajar deles, começou a aprender a conviver com eles. E ele foi o principal responsável pela amistosidade entre os indígenas e ingleses. Só que o Wanshi, que era o nativo da ilha de Roanoke, voltou extremamente ressentido e com muito ódio dos ingleses. Graças ao Manchu, o nativo gente boa com os ingleses, foi descoberto que os 15 tripulantes que sumiram foram assassinados pelos indígenas liderados por um Wanshi. Tinha literalmente um cara lá, tinha um indígena que estava pronto para entrar em guerra com os ingleses. Com toda essa situação bizarra, o pessoal começou a tentar persuadir o John White a voltar para a Inglaterra para buscar mais pessoas e mais suprimentos para eles terem talvez condições de sobreviver naquela região ali, porque estava claro que ali não era o melhor lugar para eles começarem uma vila. O John White ficou bem hesitante porque a filha dele tinha acabado de dar à luz a uma menina chamada Virginia, e ela foi o primeiro inglês a nascer na América do Norte, olha aí. Assim, apesar de todos esses problemas, o John White acabou indo, ele acabou voltando para a Inglaterra em agosto de 1587, ele e mais alguns colonos. Só que o John White mal sabia que ele nunca mais veria nem sua neta ou sua filha novamente. Quando John White voltou para a Inglaterra, o país estava simplesmente em guerra. Simplesmente começou uma guerra entre a Espanha e a Inglaterra. E foi dito pela rainha que nenhum navio poderia sair do porto até que a ameaça da invasão da Espanha acabasse. E eles passaram 3 anos na Inglaterra esperando até eles terem permissão para voltar para a América. E só foi em 1590 que o John White conseguiu uma passagem, um quilômetro para a América Central, que talvez passasse lá em Roanoke. Quando finalmente ele conseguiu voltar para Roanoke, apesar de uma difícil viagem e tudo mais, a primeira coisa que ele viu quando ele chegou na ilha foi uma fumaça e um fogaréu saindo da mata da ilha. Só que ele nunca especificou nas anotações dele se era um fogaréu natural, tipo, que acontece em regiões assim, ou se foi feito por alguém. A gente nunca soube exatamente do que aconteceu. Então o John White estava extremamente ansioso pra rever a família dele, né? Só que assim, ele simplesmente chegou lá e não havia mais ninguém. Ninguém mesmo. Todas as mais de 100 pessoas que estavam naquela vila sumiram, evaporaram, foram deletadas da Matrix. E não tinha nada nas casas, as casas estavam vazias, sem nenhum sinal de objetos valiosos. O único sinal que havia naquele pedaço de terra ali de que alguém tinha passado por ali foi uma sigla encontrada em uma árvore, mais pro oeste também. Só que essa sigla estava incompleta, estava escrito apenas CRO. E na entrada da colônia, no poste que servia de defesa ali da colônia, estava talhada a palavra Croatoan. No meio desse mistério, a única pista que o John White tinha de onde o pessoal foi era a palavra Croatoan. Mas há um detalhe muito interessante nessa história, porque Croatoan é uma das únicas coisas que as pessoas têm certeza do que eram nessa história. Antes do John White ir embora, ele deixou avisado aos colonos que caso eles quisessem se mudar da vila e ir para algum lugar, eles deveriam deixar um sinal secreto de onde eles foram. E lembra do Manchu e o Wanshi? O indígena que ameaçou os ingleses vivia na tribo de Roanoke, né? E o Manchu vivia na ilha vizinha de Roanoke. E o nome dessa ilha era Croatoan. Pô, aí, então quer dizer que então agora tá certo. Então agora todas as peças se encaixaram. O Manchu sempre se mostrou, o indígena Manchu sempre se mostrou mais amistoso com os ingleses.
E se ele era nativo de Croatoan, logo ali seria o destino mais seguro para os ingleses. Então, as pessoas se mudaram de Roanoke para Croatoan, toda essa galera aí da região, né? Fim do mistério, né? A gente nunca vai ter certeza se eles realmente foram para Croatoan, por causa de uma coisa muito simples. Bem na hora que o John White voltou pro navio, para eles irem para a região de Croatoan para ver se a galera realmente estava lá, a âncora do navio soltou. A corda que segura a âncora simplesmente soltou. E o capitão do navio não quis ir para Croatoan porque ele achou que ia ser muito perigoso. Então ele decidiu voltar para Inglaterra. Só que assim, eles voltaram para Inglaterra e nem esse navio, nem o John White ou qualquer navio voltou para aquela região dos Outer Banks nos próximos 20 anos. Mas em 1607, o interesse da Inglaterra na América renasceu e uma terceira colônia foi fundada, a colônia Jamestown. Eles estabeleceram uma nova colônia ali nos arredores de uma confederação de tribos indígenas que eram lideradas pelo Powhatan. Inclusive, esse indígena, o Powhatan, ele chegou a capturar o futuro governador da Jamestown, um cara chamado John Smith. Só que assim, o interessante foi que esse indígena, o líder indígena, eu não vou falar o nome porque eu tô rindo demais, falou sobre um lugar ali na região da América, onde teoricamente haviam homens com roupas de europeus. Alguns relatórios também diziam que esse indígena, o Powhatan, foi o responsável pelo massacre a alguns europeus em Roanoke. Então teoricamente foi ele que mandou matar a galera que estava em Roanoke em 1587. Só que o John White, ele nunca relatou nenhum sinal de batalha ou resto mortal ali na região de Roanoke quando ele chegou lá. E se eu tivesse ouvido um massacre, provavelmente teria algum sinal disso, né? E não tinha nada, parecia simplesmente que eles tinham ido embora. Um século depois, um explorador chamado John Lawson fez contato com uma tribo chamada Hatteras, eu não sei muito bem como pronunciar. Era uma tribo que residia na ilha de Croatoan. Os Hatteras disseram que seus descendentes eram brancos e capazes de ler. E além disso, muitos membros da tribo tinham olhos cinzas. E esse encontro entre o John e esses indígenas foi uma das últimas pistas descobertas em séculos desse caso. Até 1930, muitos séculos depois, quando algumas pedras foram encontradas numa região bem distante ali da onde teoricamente ficava a vila de Roanoke. Só que essas pedras, teoricamente escritas pela Eleanor Dare, a filha do John White, todas elas foram provadas falsas, exceto uma. O que meio que deixa em dúvida se essa placa realmente era real foi que a composição dela, a maneira como as letras estavam sendo gravadas, seria muito difícil alguém ter tecnologia suficiente para forjar elas em 1930, sabe? Até que em 2011 eles encontraram talvez a única pista que prove o que aconteceu com a galera de Roanoke. Eles encontraram em um dos mapas que estava totalmente conservado, eles encontraram um remendo e embaixo desse remendo tinha uma espécie de estrela de 4 pontas. Que talvez não fosse nada, mas naquela época essa estrela significava que existia uma localização de um forte. Ficava a 80 km no oeste de Roanoke. Essa estrela foi apelidada de ponto X. Bom, a explicação desse ponto X estar nesse mapa, dessa estrela de 4 pontas, foi a preocupação da Inglaterra com o vazamento dos mapas entre os espanhóis. Então eles tinham essas técnicas de esconder esses sinais que só o rei podia ver. Esse forte teoricamente era uma localização escondida, então isso podia significar que haviam coisas além que a gente não conhece muito bem. Existem muitas teorias sobre esse caso, mas assim, eu tenho uma teoria que eu acabei criando sobre o que provavelmente pode ter acontecido. Provavelmente a hostilidade dos indígenas de Roanoke, ali, aquele pessoal que estava sendo liderado pelo Wanshi e tudo mais, e foi dito pelo John White que provavelmente naquela região ocorreu uma seca muito forte. Então o que eu acho? Provavelmente a hostilidade dos indígenas, a seca, a falta de suprimentos, toda a precariedade ali da situação levou os colonos a criarem um plano de se mudarem para Croatoan. Provavelmente os colonos que foram para Croatoan se misturaram com os indígenas e disso surgiu a tribo dos Hatteras. Por isso eles tinham algumas características peculiares. Esses olhos cinzas, os descendentes deles pareciam ler. Provavelmente foi por causa disso. Ou talvez a galera inteira da vila simplesmente foi assassinada pelos indígenas e os indígenas deram algum jeito de esconder os corpos. Outros dizem que eles tentaram fugir pelo mar para voltar para a Inglaterra e se perderam e acabaram se afogando. Preciso colocar algumas questões sobre esse mistério. Praticamente todas as informações que a gente conhece dessa história são baseadas no relato de um homem, que é o John White. Existe a chance muito grande de tudo que ele
ter escrito ser um exagero, ou ele ter deixado alguma informação passar. O ponto X, na verdade, mostra que muitas dessas informações que a gente talvez conheça podem ter sido manipuladas, ou nem existirem. O único lugar que talvez tenha resposta é onde está o ponto X. Mas a única pergunta que nos sobra fazer é: o que houve com a colônia perdida de Roanoke? É isso. Eu consegui, cara, contar essa história sem rir. Não acredito. Olha. Sem rir não, mas... não foi. Não. Né? Consegui terminar. Finalização bonita, mano. Finalização da hora. Nossa, ainda bem que eu não fiquei com essa história muito longa. Que... Complexa. Não, esse realmente é um mistério. Eu achei que o bagulho que eu ia falar agora é um mistério. Isso aí é um mistério. Mas o que vocês acharam da situação? Assim. Eu acho que tem um monte de John. Eu roubando piada do Lemino aí. Roubando piada na cara dura aí. Estranho. Muito nome estranho aí, mano. O povo some, deixa a marquinha na árvore. Nem pra falar uma frase, né, mano? Eu falar, fui pra ali, ó. Eu acho que esse é o único cara aí que anotou a história inteira. Ele não tá bem não, mano. Pode ser. Puta que pariu. Não era a filha dele e a neta que tava lá? Sim. Elas ficaram lá. Ele foi pra Inglaterra, ficou 3 anos lá. E quando ele voltou, elas sumiram e ele nunca mais viu elas. Caralho, que merda.